Se você busca respostas profundas e quer entender os mistérios da palavra, seu lugar é aqui. Bem-vindo ao canal Midbar Davar, um canal 100% evangélico feito para quem ama a verdade. Aqui, nós mergulhamos nas páginas sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, desvendamos os ensinamentos que moldaram a história e transformam vidas até hoje. Quer entender os segredos de Israel, o chamado dos profetas e o cumprimento das profecias que estão se desenrolando bem diante dos nossos olhos? O Midbar Davar traz a clareza que você precisa. A história do Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. O dia de Pentecostes é o marco inicial da história da Igreja Cristã e um dos eventos mais extraordinários registrados em toda a Bíblia Sagrada. Trata-se do momento exato em que a promessa feita por Jesus se materializou, transformando um grupo de discípulos temerosos e reclusos em um movimento dinâmico que, em pouco tempo, expandiria o Evangelho por todo o mundo conhecido. Mais do que um fenômeno sobrenatural isolado no tempo, esse acontecimento representa a inauguração de uma nova era na relação entre o Criador e a humanidade. Neste artigo, você vai compreender o significado dessa festividade no calendário antigo, os detalhes da narrativa bíblica sobre a descida do Consolador e o impacto prático dessa herança espiritual para a sua vida hoje. Portanto, antes do Pentecostes, houve cerca de 10 dias de espera entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, marcados por oração, unidade, expectativa e preparação espiritual no cenáculo. A expectativa deles estava fundamentada na promessa direta de Jesus de que receberiam poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas. Atos 1:8. A festa das semanas e a expectativa no cenáculo. Para captar a magnitude do Pentecostes cristão, é fundamental entender que essa celebração já existia no calendário judaico há séculos. A palavra Pentecostes deriva do grego e significa 50º, pois a festa ocorria exatamente 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento, ela era conhecida como a Festa das Semanas, que em hebraico se diz Shavuot ou Festa das Primícias, e tinha um duplo significado. Celebrava o encerramento da colheita do trigo e comemorava a entrega da lei de Deus a Moisés no Monte Sinai. O cenário que antecede o Pentecostes descrito no Novo Testamento é de profunda expectativa. Após a ressurreição e antes de sua ascensão aos céus, Jesus ordenou estritamente aos seus seguidores que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, garantindo que seriam revestidos de poder. Obedecendo a essa instrução, cerca de 120 pessoas, incluindo os apóstolos, algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus, reuniram-se em um cenáculo, um cômodo superior na cidade de Jerusalém. Eles não sabiam o dia exato e nem como o milagre aconteceria, mas permaneceram unânimes em constante oração e comunhão, aguardando o cumprimento da palavra do Mestre. Explicação bíblica do vento, do fogo e a proclamação das virtudes divinas. O relato detalhado desse divisor de águas encontra-se no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. O texto registra uma manifestação que impactou tanto os sentidos físicos quanto as estruturas espirituais daqueles que estavam presentes. Deus planejou esse dia específico para que todos estivessem ali. O planejamento foi cirúrgico e intencional. Portanto, o Pentecostes não substituiu o Shavuot de forma aleatória. Ele pegou os mesmos símbolos, o fogo, a colheita, as nações reunidas e a entrega de uma nova diretriz de vida, e os elevou a um nível global e espiritual. Deus planejou o cenário perfeito para que o nascimento da igreja tivesse o máximo de alcance e o significado teológico mais profundo possível. No Sinai, Shavuot, Deus desceu com fogo e vento sobre a montanha e escreveu a sua lei em tábuas de pedra. O resultado imediato da rebeldia do povo, o bezerro de ouro, foi a morte de cerca de 3.000 pessoas. No cenáculo, Pentecoste, Deus desceu com fogo e vento sobre as pessoas e escreveu a sua lei nos corações humanos através do Espírito Santo. O resultado imediato foi a salvação de cerca de 3.000 pessoas.
Os sinais auditivos e visuais da presença santa diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unanimemente reunidos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, 1-3. Lucas utiliza analogias para descrever o sobrenatural. O som semelhante a um vento impetuoso aponta para o termo grego pneuma, que significa tanto vento quanto espírito, simbolizando uma força motriz irresistível e invisível. Já as línguas como que de fogo remetem à santidade purificadora de Deus e à sua presença manifesta, assim como ocorreu no Monte Sinai. O fato de o fogo pousar individualmente sobre cada um demonstrou que o santuário de Deus não era mais um edifício de pedras, mas o próprio corpo de cada crente. O milagre da comunicação universal aconteceu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Como Jerusalém estava repleta de judeus piedosos vindos de todas as nações do mundo para a festividade, uma multidão se ajuntou ao ouvir o estrondo. O grande espanto coletivo residia no fato de que aqueles que falavam eram galileus, homens considerados simples e sem instrução. Mas cada estrangeiro os ouvia falar em sua própria língua nativa sobre as grandezas de Deus. Esse fenômeno, xenoglossia, reverteu espiritualmente o juízo da Torre de Babel. Onde antes a soberba humana gerou confusão e divisão de línguas, a graça do Espírito trouxe entendimento e unidade para a proclamação do Evangelho. A pregação de Pedro e a colheita das primeiras almas. Diante da perplexidade e da zombaria de alguns que os acusavam de embriaguez, o apóstolo Pedro levantou-se com ousadia. Citando o profeta Joel, ele explicou que aquele fenômeno era o derramamento do Espírito prometido para os últimos dias. Pedro pregou Cristo crucificado e ressurreto com tanta convicção teológica que a multidão ficou com o coração compungido. Ao perguntarem o que deveriam fazer, Pedro respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Naquele único dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas, consolidando a colheita das primícias da Igreja de Deus. A dinâmica do Pentecostes na atualidade. A história do Pentecostes não é um memorial fúnebre de um poder que se esgotou, mas o padrão de operação para a Igreja contemporânea. Busque a unidade e a perseverança. O Espírito Santo não desceu em um ambiente de discórdia ou de ativismo frenético, mas quando todos estavam unanimemente reunidos em oração. O avivamento espiritual e as respostas de Deus para a sua vida ou comunidade exigem persistência na busca e corações alinhados em paz mútua. Compreenda o propósito do poder. O objetivo do Pentecostes nunca foi o entretenimento espiritual, o orgulho místico ou o espetáculo estético. Deus derramou o seu Espírito para que a Igreja tivesse poder para testemunhar. Use a capacitação que o Senhor lhe dá para pregar o Evangelho com amor e coragem onde você estiver inserido. Valorize a acessibilidade à presença divina. Sob a nova aliança inaugurada no Pentecostes, você não precisa de um sumo sacerdote humano ou de uma viagem a um templo físico para acessar o Altíssimo. O Espírito Santo habita em você. Desenvolva o hábito de conversar com Ele no secreto do seu quarto, dependendo de sua direção para as decisões diárias. Conclusão. Da história do Pentecostes nos ensina que a Igreja de Jesus Cristo não nasceu de estratégias políticas, de sabedoria filosófica ou de recursos financeiros humanos, mas do sopro soberano e sobrenatural do Espírito Santo. No 50º dia após a ressurreição do Salvador, a lei que antes estava escrita em tábuas de pedra passou a ser gravada nos corações humanos pelo Consolador. Que a memória desse dia acenda em sua alma a chama da devoção e a certeza de que o mesmo Espírito que revestiu os apóstolos no passado está presente hoje para guiar, fortalecer e sustentar os seus passos. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se essa história falou ao seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo para amigos e familiares.
E se você deseja mais histórias bíblicas emocionantes como esta, inscreva-se no canal. Deus te abençoe e te guarde, e que você esteja escrito no livro da vida. Shalom.